Salve corredores, está entrando no ar para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais um tênis que a gente apresenta para você que pode vir a ser o seu próximo parceiro de corrida. O programa de hoje vai falar de um tênis minimalista que a gente já fez um review aqui no ano passado. Aqui embaixo está o link se você quiser acompanhar o que a gente já fez. E se você quiser permanecer aqui, você vai saber tudo sobre o novo Go Run, o número 3, um tênis de Midfoot Strike, um tênis minimalista da Skechers que já está no mercado para você que é corredor de meio pé, certo? Então não saia daí que está começando mais um quadro Testamos, hoje Go Run 3. Bom gente, vamos recapitular o que a gente já falou no review. Se você for dar uma olhadinha no Go Run 2, você vai ouvir basicamente muita coisa semelhante em relação ao Go Run número 3, até porque as modificações entre os dois tênis são muito poucas, sensíveis, mas muito poucas. O que a gente está tratando esse é um tênis minimalista, super flexível, é aquele tênis que se você consegue dobrar ele por completo, colocar dentro do bolso. Essa característica de flexibilidade é uma das características do minimalismo. A outra você também encontra nesse tênis, 4 mm de drop. 4 mm de drop com um diferencial, o Midfoot Strike, que é uma tecnologia que a Skechers já propõe há algum tempo em seus calçados, depois do reposicionamento de mercado dessa marca, que faz com que você tenha mais volume de solado na parte do meio pé. Ou seja, vamos então pensar, esse tênis super leve, 187 gramas, super flexível, com 4 mm de drop e com um Midfoot Strike, com mais volume no meio pé, é um tênis sim minimalista, é um tênis sim para você que já está pisando com o meio pé. E para você que entra com o calcanhar e ainda não está fazendo a sua transição de passada ou ainda não tem a sua passada com o meio pé, vale a pena repensar, porque é um tênis que tem muito pouco suporte e não vai te oferecer a resistência que você precisaria na parte do calcanhar para pisar. Então, se você é corredor de meio pé, se você é corredor que já tem uma corrida mais natural, uma corrida mais evoluída, esse tênis é um tênis muito bacana que a gente vai então tentar dissecar para você. Bom, qual a diferença entre o Go Run 3 e o Go Run 2? Basicamente a diferença mora no cabedal. Qual a diferença do cabedal? O cabedal do Go Run 2 era um tecido sintético, foi substituído por 3 tecidos. Esse tecido triplo são 3 tecidos respiráveis em formato de tela e com uma certa elasticidade que transforma ainda a parte do upper do tênis em algo mais flexível, com mais espaço, que vem se somar à forma larguíssima que a gente tem aqui do Go Run 3 e transforma o tênis ainda num tênis mais confortável. Fora isso, fora essas diferenças do cabedal, que é esse sistema triplo de malha, você não tem muitas modificações em relação ao que era o Go Run 2. Ele continua com aquela língua super fininha, aquele cadarço que não é um cadarço sintético, é um cadarço bem tradicional, com os suportes bem sutis, sensíveis na parte do meio pé, algum suporte atrás, mas muito pouco, e aquela resistência na frente que existe, aquele material que imita o couro, que é justamente para deixar ele com um pouco mais de durabilidade, porque lembre-se, nós estamos tratando de um tênis super leve, super reduzido, que é um tênis que teoricamente vai durar menos do que aqueles tênis de rodagem. A gente vai falar isso nos pontos positivos e nos pontos negativos, mas você tem que lembrar que se você está investindo num tênis que tem 187 gramas, basicamente suporte nenhum, basicamente um solado sem aquelas borrachas vulcanizadas que ajudam a dar mais durabilidade para o seu tênis, você vai ter um tênis que dura menos mesmo e é um tênis que tem menos material agregado, então por isso que ele é tão leve e tão sensível. Certo? Vamos falar um pouco das tecnologias do Go Run número 3. Ele continua com aqueles pods com uma borracha injetada um pouquinho mais resistente em pontos estratégicos na sola. O que isso quer dizer? A Skechers faz um estudo, avalia que a pisada do corredor médio tem alguns pontos de contato com o solo padrão e colocam nesses pontos padrão algumas borrachas injetadas com resistência maior, que ajuda a dar mais durabilidade para o tênis. Mas basicamente, no meio dessas borrachas injetadas, o EVA normal, que é aquele EVA Resalite, que eu já elogiei várias vezes aqui no Testamos, porque eu acho ele super sensível, uma borracha airada, muito bacana, leve, só que ela não tem tanta durabilidade. Então você vai ter no pé alguns pontos específicos com mais resistência
E nos intervalos entre esses pontos, uma borracha com menor durabilidade, mas com maior sensibilidade, com mais sensação do terreno, para você sentir realmente a sua pisada e não para camuflar com as imperfeições do terreno, com um solado mais denso ou com mais resistência do ponto de vista de borracha de solado, certo? Bom, esse tênis está sem a palmilha, ele vem com a palmilha separada dentro da caixa. Eu retirei a palmilha, como eu fiz no outro Go Run, eu corro com ele sem a palmilha, porque eu acho que o bacana do Go Run é você realmente sentir o terreno. Se você está curtindo um tênis como esse, é porque você quer realmente entender a sua pisada, sentir as nuances do terreno e correr com mais liberdade, com o seu pé com mais liberdade. Então a palmilha, para mim, é só um empecilho. Mas se você quer fazer a sua transição lentamente, a palmilha pode ser muito útil. Ela está dentro da caixa, é uma palmilha super fina, mas uma palmilha bacana, com um material, uma espécie de borracha, mas super sensível. E a diferença do Go Run para os outros tênis é que se você retira a palmilha, você vai ver que a forração do tênis é uma forração super confortável, que te permite correr sem meia. Então eu estou fazendo os treinos com esse tênis sem meia e super aprovado, certo? Vamos falar dos pontos positivos e dos pontos negativos do Skechers Go Run número 3. Vamos começar pelos pontos negativos. Como eu falei, o solado Razorlight é um solado que eu particularmente adoro, mas ele tem um ponto negativo, e esse ponto negativo mora na durabilidade. Você não pode esperar que um solado tão aerado e com tanta sensibilidade dure muito. A tecnologia Go Impulse ajuda a dar um pouco mais de durabilidade para o solado, mas você vai perceber que com as suas rodagens longas, o tênis vai sim desgastando no solado. Se você tem pisadas irregulares, você vai sentir o desgaste nas laterais do pé, vai sentir que o Razorlight ele vai se desgastando, mas é o preço que se paga por ter no pé um material mais leve, um material que te proporciona mais conforto. Aliás, só uma parte nos pontos negativos. O Razorlight é super sensível e leve, mas ele tem um retorno de energia bastante interessante. Eu já falei isso no review que eu fiz do Go Mab. Então, se você colocar esse tênis no pé, apesar dele ter uma estrutura quase frágil, de tão flexível e de tão leve que ele é, você consegue ter um retorno de energia bastante interessante por causa do solado Razorlight, que é um solado que eu particularmente gosto muito. Segundo ponto negativo, para mim, a tecnologia Go Impulse. Eu não estou dizendo que a tecnologia seja especificamente um ponto negativo. Ela pode funcionar muito bem para as pessoas que têm uma pisada extremamente regular. Como a gente está pensando que esse tênis é para você que tem uma pisada regular, com meio pé, que já entra com regularidade, não tem muitos desvios de passada, não entra de jeito nenhum com o calcanhar, ela pode funcionar. Mas essa história de você determinar pontos pré-estipulados de contato com o solo não funciona para todos os corredores. Tem gente que pisa com meio pé, mas que tem uma entrada um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, e aí a tecnologia Go Impulse ela passa a deixar de ser um aliado e vira um inimigo desse corredor. Por quê? Porque você vai ter pontos com rigidez em locais que não é o ponto de aterrissagem do seu pé. Então, no meu ponto de vista, talvez fazer um solado, uma contrasola, aquela que vai ter contato com o solo, realmente, com um material um pouquinho mais resistente, talvez preservasse um pouco mais o Razorlight, não colocasse nesses pontos específicos a competência por fazer a aterrissagem de todo mundo, que nem todo corredor é igual. Tem gente que pisa para fora, outros pisam para dentro, e aí nem sempre o seu ponto de aterrissagem vai bater com os pontos estratégicos propostos pelo Go Impulse, certo? Vamos falar agora dos pontos positivos do Go Run número 3. Primeiro ponto positivo, M-Strike. Essa tecnologia M-Strike faz com que o tênis tenha mais volume na parte do meio pé e ele automaticamente, quando você começa a correr, você já sente que ele joga um pouco o seu corpo para frente. Isso é bacana para o seu dia de prova, isso é bacana para preservar a sua lesão. A tecnologia M-Strike é uma das tecnologias que me agrada muito nos tênis de rodagem com essas características de reduzido e minimalista. Eu acredito que a grande parte dos corredores que se apaixonam pela Skechers e por esse modelo especificamente, apaixonam-se sim pela tecnologia M-Strike, porque é um tênis que, apesar de não te dar toda aquela base de conforto com suportes, etc, e hipertecnologias, te coloca numa posição de corrida mais confortável. E isso
é muito proporcionado pela tecnologia M-Strike. Segundo ponto positivo, a leveza. Esse é um tênis de 187 gramas. Como a gente falou, super flexível, com um cabedal hiper fino, 187 gramas. Não é todo dia que você encontra um tênis com esse peso agregado e que te proporciona fazer treinos, não os treinos apenas aqueles treinos curtos, de até 10K. Você pode rodar com esse tênis por mais quilometragem, até porque ele tem essa tecnologia de solado que preserva a sua pisada e apesar de não ter os suportes que a maioria dos tênis de rodagem tem, você consegue rodar facilmente com esse tênis aí até 20, 25 quilômetros, mesmo não estando com a sua pisada com o meio pé totalmente estabelecida. Eu gosto muito desse tênis por conta da leveza, da flexibilidade e também por conta da sua forma. Vou falar que o cabedal stretch ajudou a forma, mas basicamente o que faz com que esse tênis seja considerado um tênis hiper confortável é a sua forma super larga, que ajuda o corredor a ter mais maleabilidade dentro do pé, ajuda na transição de passada e na estabilidade. Afinal de contas é um tênis sem qualquer tipo de suporte e você consegue ter uma estabilidade convincente com o Go Run número 3, certo? Então, relembrando, 4 mm de drop, 187 gramas no masculino, 147 no feminino. É um tênis que já está disponível nas lojas por R$ 299. Então, o problema de durabilidade, que eventualmente você vai ver que ele vai durar menos por conta do Reza Light, por conta do cabedal hiper fino, ele está compensado no preço do produto, R$ 299. É um valor agregado para um tênis bastante razoável, para um tênis que você vai usar para os seus treinamentos e ele vai durar menos, mas você pode substituí-lo com facilidade. Certo? Esse foi mais um quadro Testamos, o review do Go Run número 3, um tênis que me agrada demais, da Skechers, que é uma marca que se reposicionou no mercado, agora abraçando corredores de performance, corredores com tecnologias avançadas, com solados diferentes, com tecnologia de pisada diferente. Então, bastante positivo para o mundo da corrida, as empresas que se posicionam em prol da performance da corrida. Então, ponto positivo para a Skechers. Esse foi mais um Testando, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, um grande abraço para vocês e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!